A segunda leitura da Parashá de Matot Masei. E saíram Moshe e Elazar a Cohen, todos os líderes da congregação, ao encontro dos homens do exército, para fora do acampamento. Por que eles saíram? Já que eles viram os jovens do povo de Israel correndo, saindo para pegar do despojo. E Moshe se irritou com os responsáveis do exército, os ministros de milhares e de centenas, que vieram da operação de guerra. Responsáveis para mostrar para você que todo o erro da geração depende dos grandes, dos chefes que têm força de advertir. E disse para eles Moshe: vocês deixaram vivos todas as mulheres? Eis que elas foram as pessoas que causaram a traição contra Deus na história de Peor, da idolatria, tudo isso, e teve uma epidemia na congregação por conta disso. E agora matem toda criança do sexo masculino e toda mulher que pode ter relação com homem, vocês devem matar. Ish, não que teve relação, sim que é apropriado ter relação, mesmo que não teve. E como que sabiam quem era e quem não era? Passavam na frente do tzitz, daquela plaquinha com o nome de Deus, e aquela pessoa que tinha capacidade de ter relação, a sua face ficava esverdeada. Por que repete Hirgu? Por que fala duas vezes? Para interromper. Por que repete e falou Hirgu, matar? Já tinha falado, e agora matem todo criança do sexo masculino e toda mulher que pode ter relação. Harogo, matem. Por que tem que repetir? Diz Rabi Shmuel para interromper o assunto. Por quê? Para poder botar o ponto. Senão, eu vou ler assim os psukim. Matem toda criança do sexo masculino, toda mulher que pode ter relação, e todas as mulheres que não podem ter relação, vão deixar viver. Então, se não tivesse escrito Harogo aqui, eu não ia saber se eu leio junto com os machos ou junto com o próximo passuco, que por isso que fala repete Harogo, tem que matar. E todas as crianças do sexo feminino que não podem ter relação, vocês vão deixar viver para vocês. E agora vocês devem acampar fora do acampamento 7 dias. Aquela pessoa que matou alguém, que tocou no defunto, devem se purificar. No 3º dia, no 7º dia, vocês e o despojo de vocês. Ou seja, não entrar na Azará, fora do acampamento da Azará, ou seja, o sagrado. Toda aquela pessoa que matou, a primeira diz, está se tratando da pessoa que matou, não tem sido que recebe tomar. E vem te ensinar que o Kli impurifica a pessoa, tocando no morto, como se estivesse tocando no próprio morto. Ou será que mesmo jogando uma flecha sem ter contato com o morto, está impuro? Então está escrito, Vechola no guia, compara aquele que toca, ou seja, igual tocar é conectando com o morto, você também matando, está se tratando de um jeito que teve conexão com o morto e por isso passou a impureza. Vocês vão se purificar com a água da vaca vermelha, igual a lei de qualquer pessoa que está impuro por contato com o morto. Que mesmo pela opinião que diz que o cemitério dos Goim não impurifica com Ohel, com a tenda, como está escrito sobre Ohel, Atem Tzoni, vocês são meu rebanho, vocês são Adam, e os outros povos não são Adam. Então Adam, que é Amud Beohel, a lei da tenda só é no judeu. Mesmo assim, todo mundo concorda que os Goim purificam com toque carregando, né? Porque está escrito Adam só em relação a tomar de Ohel, de tenda do mesmo teto. De qualquer jeito, tocando no corpo do Goi, tem sim a impureza. Vocês e o despojo de vocês, não está falando que os goim que receberam tomar precisa ser jogado a vaca vermelha, a mistura da vaca vermelha, e sim, assim como vocês fazem parte do pacto, se tiver algum não-judeu que quiser se converter, então também vai precisar se purificar. E toda roupa, todo utensílio de couro, tudo feito com pedaços do bode, todo utensílio de madeira devem ser purificados. Como assim, maceizim, por exemplo, feito do chifre do bode, feito do... Como assim feito dos bodes, ou seja, mesmo se foi dos chifres, ou dos cascos, ou dos ossos, tem a impureza. Disse Elazar a Cohen para os homens do exército que vieram da guerra, esta é a lei da Torá que Hashem ordenou para Moshe. Como Moshe se irritou, deu bronca nos responsáveis, acabou errando e se escondeu dele, sumiu dele aquela alahá de kasherizar por causa da sujeira que tinha do taref, não kasher, dos utensílios dos goim. E assim a gente conta também no 8º dia da inauguração do Mishkan, quando Moshe se irritou, também acabou errando, assim também na história da pedra, ele bateu na pedra por conta da ira. Que Hashem ordenou a Moshe, Elazar veio falar alahá, mas ele conecta com a instrução do mestre do Moshe Rabbeinu. Porém, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estânio e o chumbo, o que quer dizer isso? Por mais que Moshe falou só sobre as leis de impureza, que é um tipo de questão de impureza de um morto, tem mais uma alahá, que é a alahá de giula, a alahá de cacherização dos poros que tem o taref embutido naqueles utensílios. A palavra ar quer dizer, é um sentido de excluir,
né? Porém, somente, como querem dizer, vocês não podem usar, mesmo depois de purificar de morto, até purificar do taref. Os sábios explicam o que quer dizer ar, para te ensinar que você tem que tirar o ferrugem antes que vai fazer a cacherização, né, ferver, escaldar, etc. Você fala somente, não pode ter outra coisa lá, só o metal como ele está, sem ferrugem. Toda coisa que vai vir no fogo, que é costume usado no fogo, deve passar no fogo para poder purificar. Porém, nas águas de nidá deve ser purificado e tudo aquilo que não vai no fogo vai passar na água. Ou seja, da mesma maneira como é usado, deve ser a sua cacherização. Aquilo que é usado com água quente deve ser escaldado com água quente, que é a galá. Aquilo que é usado através de no churrasco, por exemplo, assando diretamente no fogo, como espeto ou grelha, então deve passar no fogo diretamente, que é o chamado libun. Porém, na água de nidá deve ser purificado. Literalmente está querendo dizer que tem que purificar também pela questão do morto, que é com a vaca vermelha. Então, os utensílios precisam cacherizar da proibição do taref e também uma purificação da impureza. Outra explicação, os sábios falam aqui, vem falar que precisa mergulhar no mikve, utensílios de metal. Mei nidá, quer dizer, a água que uma mulher nidá pode mergulhar, que é 40 CA, ou seja, tem que ter um mikve, que é digno para uma mulher se purificar, deve ser usado os quilinhos, os utensílios, quando a gente compra ou adquire um utensílio do goi. Todo aquele que não vem no fogo, ou seja, aquele que seu uso não é através de fogo, como por exemplo copos, jarros, coisas assim, que é usado só no frio. Então eles não pegaram o tarefa, a proibição tão forte. Então basta mergulhar, basta lavar e está tudo bem. Justamente utensílios de metal, que foi usado só com frio. Então basta você lavar e mergulhar no mikve. Vocês vão lavar suas roupas no 7º dia, vocês vão se purificar e depois vocês vão para o acampamento. Aqui seria a pausa da terceira leitura de Matot. Para o acampamento, ou seja, para o acampamento da Shekhinah, para poder entrar no Beit HaMikdash, porque o impuro de morto não precisa sair do acampamento de Leviá, que é em volta, ou do povo de Israel. Então, voltar para o acampamento quer dizer para aquele acampamento que eles tinham sido proibido de estar, que é no Beit HaMikdash, no próprio Mishkan, na parte mais sagrada. E disse Hashem para Moshe, dizendo: levante e faça uma conta de todo o despojo do ser humano, de animal, você, Elazar Cohen e os chefes da congregação. Levantar quer dizer pegar a conta, e você vai dividir esse despojo entre aquelas pessoas que estavam na guerra, que seguraram a guerra, e entre toda a congregação, metade para esses que foram para a guerra e metade para o resto do povo. E você vai tirar como se fosse um imposto, uma porcentagem para Deus, das pessoas que foram para a guerra, de 500, tanto do ser humano, tanto do gado, tanto dos burros e do rebanho. Da metade deles, você vai dar para Elazar Cohen uma doação para Hashem. Então, de 500. E da metade do povo de Israel, você vai pegar de 50, 50 avos, tanto do ser humano, tanto do gado, tanto dos burros, do rebanho, de todos os animais. Você vai dar essa porcentagem para os Leviim, que guardam a Mishkan de Hashem, que protegem para que dê tudo certo. E fez Moshe e Elazar Cohen como Hashem ordenou a Moshe. E foi o despojo fora daqueles utensílios que o povo pegou, só de rebanho 675 mil. Já que não foi ordenado, já dá uma porcentagem, um imposto dos objetos, por isso que usou essa linguagem, né? O amalcor, aquela parte que vai ser haluká, que vai ser dividido, que é além do base, além daqueles objetos que nem são tão importantes, que nem vieram para ser divididos. Então, total do rebanho, 675 mil. E só de gado, 72 mil, e de burros, 61 mil, e das mulheres que não tinham idade para ter relação, 32 mil mulheres. Então, se for fazer a metade, ele começa a fazer a conta para a gente aqui, a metade das pessoas que foram para o exército, então eles receberam 337.500 do rebanho, e a porcentagem do rebanho para Hashem, 675. E do gado, já que é a metade, então é 36 mil, e a porcentagem para Deus, o tributo para Deus, 72. E de burros, 35 mil, e a parte para Deus, 61. E dos seres humanos, 16 mil pessoas, e a parte para Deus, como se fosse um imposto, 32 almas. E Moshe deu esse imposto, essa doação para Hashem, para Elazar Cohen, como Hashem ordenou para Moshe. Aqui acaba a quarta parte da Parashá de Matot. E foi a metade do rebanho que o povo recebeu, 337.500, ou seja, a divisão vai ser essa e essa, como vai falar, toda a divisão, metade para cá, metade para lá, repete todos os números aqui. E gado, 36 mil, e burros 35 mil, e pessoas 16 mil. Então Moshe pegou de 50 avos, tanto do ser humano quanto do animal, e deu para os Leviim que guardavam o Mishkan, como Hashem ordenou para Moshe.
E se aproximaram para Moshe aquelas pessoas que tinham sido nomeadas para ministros do exército, dos milhares de soldados, Sarei Alafim, os ministros de milhares, os ministros de centenas, Hapekudim, que foram nomeados por outras pessoas, e falaram para Moshe: os teus servos contaram a cabeça de todos os homens que foram para a guerra e não faltou nenhuma pessoa. Lonifkad, lonersar, não faltou. Como tradução, loshigá. Anochiach Atena usa a mesma expressão, igual que para aquele Moshevecha vai faltar o seu local, o homem que estava acostumado a sentar lá, que era o rei David, e assim por diante. E vamos sacrificar um corban para Deus, um homem que encontrou um tecido de ouro, tornozeleiras, braceletes, anéis, brincos, ou o cinto de castidade para perdoar sobre nossas almas perante Hashem. Etzadá são os que usados no pé, Tzamid é usado na mão, Agil é da orelha, e o Komaz, que é feito na região genitália feminina para perdoar o pensamento do coração sobre as filhas de Midian. E Moshe e Elazar Cohen pegaram esse ouro deles, todos os utensílios feitos já, e foi esse ouro doado que eles deram para Hashem, foi 16.750 shekel que eles pegaram dos ministros de milhares e de centenas. E as pessoas do exército pegaram para si também muita coisa. Moshe e Elazar Cohen pegaram dos ministros e trouxeram para o Ohel Moed uma lembrança para o povo de Israel perante Hashem.